Olá a todos, mais uma vez cumprimentamos a cada um que acompanha o programa Bíblia Aberta, aqui através da Rede Novo Tempo, da RCS, ou também através dos programas das Igrejas Adventistas ao sábado pela manhã. Nós estamos neste segundo trimestre de 2023, estudando a propósito do 14º capítulo de Apocalipse, aquilo que é conhecido como as três mensagens angélicas. Estamos já mais ou menos a meio do trimestre, já abordamos muitos assuntos que acredito que para alguns possam ser novidade, e é justamente isso que vamos continuar a fazer, ou seja, explorar aquilo que são as três mensagens angélicas ou três mensagens cósmicas de Apocalipse 14 para trazer a conhecimento, ao entendimento, alguns assuntos porventura mais desconhecidos, porventura menos entendidos, mas que fazem todo o sentido e são verdadeiramente importantes para os dias de hoje. Estamos acompanhados mais uma vez por Francisco Marques. Olá, Francisco. Olá. Francisco, nós, como eu dizia agora na introdução, estamos aqui mais ou menos a meio do estudo deste trimestre e hoje, ou esta semana, o título é A Hora do Seu Juízo, ok? Nós nas semanas anteriores, nós já abordámos aqui algumas expressões separadas que aparecem no conjunto destas mensagens, como o Evangelho Eterno, temer a Deus, dar-lhe glória, e aparece agora aqui a hora do seu juízo, associada a esta mensagem de Evangelho Eterno, e de temer a Deus e dar-lhe glória. Portanto, há uma hora para um determinado juízo, ok? Mas antes de falar diretamente e dar a resposta à pergunta qual é esta hora, o que é este juízo, talvez possamos fazer aqui uma viagem àquilo que era o santuário que existia nos tempos do Antigo Testamento, desde Moisés para a frente, não é? Porque o santuário, os seus diferentes compartimentos, o ritual que existia ali, não é? Consecutivamente, vai nos ajudar a perceber e a chegar a esta hora, a este tempo do seu juízo. Para aqueles que estão menos habituados, fazendo um resumo muito rápido, ok? O que era o santuário? Era um edifício, era um espaço, não era um recinto que havia no tempo da peregrinação no deserto, não é? Que depois ele foi transportado para uma construção já fixa, não é? Em Jerusalém, onde nós tínhamos essencialmente 4 partes. Alguém dirá 3 e vamos já explicar o porquê. Nós tínhamos o acampamento onde vivia o povo e onde também Jesus viveu entre nós. Depois nós tínhamos o recinto vedado do templo, onde tínhamos um pátio aberto, onde eram sacrificados os cordeiros, não é? E que representa depois a morte de Jesus na cruz do Calvário. E depois o santuário tinha uma tenda, um espaço fechado, não é? Que tinha, por sua vez, 2 compartimentos. O primeiro que era o chamado lugar santo e depois o outro que era chamado lugar santíssimo. No lugar santo, ali era apresentado o sangue do cordeiro que tinha sido executado no pátio, não é? E ali era apresentado diariamente pelo sacerdote. E depois, o segundo compartimento, para além do véu da tenda, nós tínhamos o lugar santíssimo, onde uma vez por ano o sacerdote se apresentava para fazer o quê? Uma obra de purificação de tudo o que tinha sido acumulado durante aquele tempo. Isto prefigurava diferentes fases do ministério de Jesus. A partir daqui, talvez possamos começar a dar aqui algumas explicações de todo este significado, para então chegarmos àquilo que é a hora do seu juízo. Exatamente, portanto, no lugar santíssimo era realizava-se o serviço anual, e o serviço anual tinha a ver exatamente prefigurava o juízo da humanidade, não é? E portanto temos que ver por todas estas sequências, estes passos e as próprias festas judaicas, a festa do ciclo anual do ano litúrgico, prefiguravam diferentes aspectos
como tu dizias há pouco e muito bem, do ministério de Cristo no santuário celestial. E portanto isso temos que ter isso como pano de fundo, porque este santuário da velha aliança no fundo era um esquema pedagógico, um desenho, vamos chamar assim, do que era com o grande concerto eterno feito com a humanidade. E portanto projeto, plano divino para a salvação da humanidade. Okay. Exatamente. Então vamos lá explorar aqui, até recorrendo aqui aos nossos apontamentos, para de uma forma sequencial chegarmos à hora do seu juízo, que é o que nos interessa aqui, porque já não temos este santuário aqui. Exatamente. Não é? Aliás, e não temos, desde logo, porque ele foi construído inicialmente por indicação de Moisés, que tinha recebido indicação de Deus, e a indicação que Deus lhe dá é: constrói uma cópia daquele original que eu te vou mostrar, não é? Portanto, Deus mostrou-lhe algo que havia no céu para copiar para aqui. Dissemos que o acampamento era a primeira parte importante, o primeiro compartimento, não tanto do edifício do santuário, mas de todo o ritual. Porquê? Porque no acampamento é onde nós vivemos e é onde Jesus veio ser Emmanuel, ou seja, onde Jesus veio viver connosco, não é? E alguém dirá assim: mas não é importante a morte de Jesus? Porque é que a vida dele é importante? Respondemos com uma pergunta: se Jesus não tem tido uma vida perfeita sem pecado, de que adiantaria a sua morte? Ali, exatamente, exatamente. Aliás, o próprio Evangelho segundo São João, logo no primeiro capítulo, diz que aquele verbo fez-se carne e habitou entre nós. A palavra que é traduzida por habitou, talvez pudesse ser traduzida por acampou. Isso. Tem a ver com tabernáculo. Ou seja, ele viveu no acampamento e passou pelo altar do sacrifício, conforme tu dizias, apresentou a vida perfeita que viveu no acampamento e foi então colocado no altar do sacrifício como cordeiro perfeito. E agora... E estás a referir-te à sua morte expiatória em nosso favor. Exatamente. E já agora Francisco, no pátio, que representa a morte de Cristo, Jesus, sim. Jesus morreu por quem? Convém esclarecer isto. Morreu por toda a humanidade. Por toda a humanidade. E até podemos perguntar, então se no pátio morreu por toda a humanidade, então para que os outros compartimentos? Exatamente, isso mesmo. Porque se Jesus morreu por toda a humanidade e tudo se resume ao pátio, o preço ficou pago. Todos serão salvos então. Exatamente. Mas nem tudo se resume ao pátio. Exatamente. Existe algo mais para a frente. Pátio, e já vou fazer aqui um spoiler, vou estragar um pouco. A última parte é justamente a hora do seu juízo. Então exatamente. Vamos convidar todos a acompanharem para chegarmos lá, não é? Mas a primeira parte é o pátio, não é? Exatamente. Aliás, a primeira foi o acampamento. A sua vida perfeita permite-lhe chegar ao pátio e morrer como cordeiro perfeito. No acampamento, a vida perfeita. No pátio, o cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha. E o que ele faz ali é uma provisão exatamente. Pelo pecado de todos os seres humanos. Portanto, podemos estar a falar aqui do pior dos ateus, do pior dos satanistas, do pior dos anticristãos. Também por esses, Jesus fez provisão para salvá-los. De certa forma, podemos afirmar, sem perda de grande rigor, e até usando algumas expressões bíblicas, que todos estarão potencialmente predestinados à salvação. Porque a provisão é feita para esses todos. Exatamente, nesse quadro de provisão que foi feita. Só que esta provisão, isto é uma ação unicamente divina. O homem aqui não tem participação. Não. A vida perfeita de Jesus e o sacrifício perfeito de Jesus é uma obra dele. Exatamente. Dele, de Jesus, não é? Agora... Porque é que nem todos se salvam. Exatamente, isso mesmo. Pronto, não é? Agora aqui entra a teologia do lugar santo e a teologia do lugar santíssimo. Então vamos lá. O lugar santo, o que é que acontecia ali? Jesus apresenta-se depois de ter morrido, apresenta-se no santuário celestial, não é? E ele vai entrar primeiramente para o lugar santo. O que é que ele faz ali? Vamos resumir mais uma vez. Ele faz ali um trabalho de intercessão. E um trabalho de intercessão é fazer algo em favor de outrem, não é? Exatamente. Só que diz também a Bíblia que ele ali trabalha por todos aqueles que se chegam a Deus por intermédio dele. Exatamente. Então já não é para todos ali, Francisco. Exatamente, ou seja, aí
tu já vais ter que reclamar os benefícios da expiação efetuada, completada e consumada na cruz. Agora tens que reclamar para a tua vida. Ou seja, Jesus fez a provisão e agora tem que aplicá-la. Exatamente, daí a intercessão. Mas Jesus fez a provisão por todos, porque é um trabalho exclusivamente dele. Mas agora, ao aplicar a provisão, se ele vai aplicar a todos, ele está a violar o princípio do livre-arbítrio, da decisão de cada um. Então só pode aplicar a quem? A quem quer receber, a quem se chega a ele para receber. Se alguém disser eu não quero ser salvo, eu não quero ser redimido, bom, se Jesus dissesse, mas ainda assim eu te vou salvar, eu te vou redimir, eu te vou levar para o reino dos céus. Satanás teria razão, porque Jesus estaria a ir contra a vontade de alguém que não o queria reconhecer como rei e como salvador, não é? Exatamente, e então no lugar santo, com essa intercessão, o que é que acontece? Nós, ao reclamarmos os benefícios da expiação e ao pedirmos a intercessão, os nossos pecados são transferidos para o santuário, chama-se isso a remissão dos pecados, que é a transferência para o santuário, pecados esses que vão manchar os registros celestiais. Isso mesmo, e eu posso fazer isso porque Jesus fez o trabalho do acampamento e o trabalho do pátio, da vida perfeita e do sacrifício perfeito. Faço-te uma pergunta, Francisco, e parece que isto não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com aquilo que vamos falar a seguir. O cordeiro que era sacrificado no pátio era levado pelo pecador também, e depois o sangue desse cordeiro era levado para o lugar santo. Alguém obrigava o pecador a ir sacrificar o cordeiro. O pecador, por sua iniciativa, reconhecia a sua indignidade e que precisava de um substituto. E levava lá o cordeiro para ser sacrificado, para por sua vez o seu sangue ser transportado para o lugar santo, para dentro da tenda. A pergunta é muito simples. Se eu não quisesse ir lá levar um cordeiro, eu não levava. E não poderia reclamar a provisão que Jesus fez em meu favor. E já agora, já que estás a falar em sangue, o sangue tinha duas funções, era derramado e aspergido. O derramamento do sangue foi na cruz, a aspersão é agora esta reclamação dos benefícios e a intercessão por cada um. Isso. Contudo, este ritual não termina no lugar santo. Não, porque com todo este processo diário, porque estamos a falar do processo diário... Os pecados serem colocados ali. Exatamente, agora é necessário purificar o santuário. Porque está sujo. Porque está sujo. Porque está maculado. Exatamente. Não com os pecados de Cristo, porque temos que deixar perfeitamente claro que Cristo carregou os pecados que não os dele, que não os tinha. Exatamente. Mas os nossos, ok? E então agora o santuário fica sujo, fica imundo. Exatamente, contaminado. Mas essa purificação, ela não acontece nem no acampamento, nem no pátio, nem no lugar santo. Acontece onde? No lugar santíssimo, que acontecia uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês. O 7º mês é ali setembro, outubro, e portanto no 10º dia era feita a purificação do santuário e tinha um ritual específico para que depois esses pecados fossem transportados pelo Bó de Azazel para o deserto. E portanto, no fundo, este dia, chamado dia das expiações, ou dia do Yom Kippur, tem a ver exatamente com este dia. Disseste purificação, foi isso? Sim. Há aqui um versículo em Daniel, no capítulo 8 e no versículo 14, que diz assim: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Bom, nós estamos a falar de uma hora e estamos a falar do seu juízo. Aqui tem um período de tempo, 2300 tardes e manhãs. Mas nós estamos a falar de um juízo e o versículo diz de uma purificação. As duas coisas querem dizer o mesmo? São semelhantes? Se formos ao livro de Levítico, capítulo 16, e salvo erro, no 23 também, mas no 16 garantidamente, fala exatamente disto. Portanto, é uma questão de lermos como é que isso era processado. Então, purificação e juízo é a mesma coisa aqui neste contexto. Até porque, imagina alguém que é apresentado a juízo, não é? Com o objetivo de ser absolvido. Este é o objetivo do juízo divino, absolver para salvar, então, não é? O registro criminal tem que ficar limpo. Ora, a limpeza é uma purificação. Exatamente. Não é? Portanto, tem que haver uma purificação do registro criminal. E isto é feito onde? Tem que haver um juízo, porque tem que se assentar um tribunal para aferir da justiça da decisão, não é? Diz na verdade que todos os crentes, todos aqueles que reclamam,
a provisão que Jesus fez por eles têm o seu nome inscrito no livro da vida, não é? Agora, é preciso aferir se vai lá permanecer ou se tem que ser retirado. Pois. E para isso nós precisamos de quê, Francisco? De um juízo. Exatamente, ou seja, tal como tem que haver uma avaliação, isto remete-nos para aquela parábola de Mateus 22, sim, da avaliação das vestes dos candidatos, não é? Ou seja, tem que se ver se as lágrimas que eu e tu choramos pelos nossos pecados foram lágrimas sinceras ou lágrimas de crocodilo. Temos que ver se nós somos trigo ou somos joio, se somos as virgens loucas ou somos as virgens prudentes, não é? E portanto... Isso é uma coisa interessante, porquê? Porque isso é uma aferição de caráter. Exatamente. Aquilo que a Bíblia diria, o que está no teu coração. Quando a Bíblia diz isto, refere-se à nossa mente, à nossa decisão, não é? À nossa capacidade de escolha, no fundo ao nosso caráter. As nossas vestes. E eu faço aqui uma pergunta, Francisco. Quem é entre nós que pode aferir o caráter do outro? Ninguém. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. Portanto, nós conseguimos avaliar os comportamentos, as decisões. Nós, se virmos uma pessoa a maltratar outra, não é difícil para nós dizer, à luz da lei dos princípios divinos, não está correto. Mas nós conseguimos fazer isso com o caráter? Não conseguimos. Então estamos a falar aqui de uma obra de juízo, que é um juízo de caráter, de intenções do coração. Nós já estamos a perceber aqui quem tem que ser o juiz desta obra. Quem é que entrava no lugar santíssimo uma vez por ano? Era o povo? Não. Quem é que entrava? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Na Bíblia, quem é por defeito o sumo sacerdote? É Cristo. Cristo é o sumo sacerdote. Basta ler os capítulos 8, 9, 10 da Epístola aos Hebreus, está lá muito bem explicado. Então, se o que acontece aqui era uma metáfora, uma tipologia, este cerimonial todo, na verdade, na realidade, no original que está lá no céu, que nós fizemos aqui uma cópia tipológica, metafórica, representativa, simbólica, didática também, quem é o juiz que se apresenta para julgar aqueles que finalmente herdarão a salvação? A pessoa de Jesus. Ou seja, quando nós nos apresentamos diante de um juízo, aqui, bom, se nos apresentamos é porque existe uma suspeita, não é? Logo aí ficamos preocupados. Neste caso aqui, não há uma suspeita, há facto comprovado que somos pecadores. Mas nós nos apresentamos ali porque reclamamos Jesus para salvar o nosso pecado. Nós não nos apresentamos como pecadores. Eu no pátio apresento-me como pecador, assim é que é. Mas no Santíssimo eu já me vou apresentar para a purificação completa. Ou seja, o objetivo central desta hora de juízo não é aferir uma condenação, mas é declarar uma salvação. Isto é uma grande notícia. Exatamente. Agora, a questão da hora do juízo, quando é que este juízo se inicia? E tu há pouco lias Daniel 8:14, que diz até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Quando é que este período de tempo se inicia? Quando é que termina? O texto, será que o texto nos vai dar algumas pistas relativamente a isto? Porque aí sabemos quando começa a hora do seu juízo. Exatamente. E então, se formos ver em Daniel capítulo 8, nos versículos 26 e 27, e eu devo agora aqui acrescentar que Daniel ficou muito perturbado com esta visão. Diz assim, Daniel 8, 26 e 27, e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira, tu porém cerra a visão por se refere a dias muito distantes, ou seja, nada daquilo se iria cumprir nos dias de Daniel. Contextualizando historicamente, Daniel está aproximadamente 6 séculos antes de Cristo. Exatamente. Ou seja, mais ou menos 26 séculos atrás de nós. Pronto, portanto, e diz aqui, eu Daniel enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão e não havia quem entendesse. Portanto, Daniel ficou um pouco antes deste, eu estou a ler um pouco agora ao contrário, nos versículos 17 a 19, Daniel 8 diz assim, e veio perto de onde eu estava, e vindo ele me amedrontei e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Portanto, estamos a falar já para muito à frente, não é? E estando eu falando comigo, caí adormecido com o rosto por terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira,
pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Depois de muitos dias, no último tempo da ira, no tempo determinado do fim. Ou seja, o profeta, a revelação que ele recebe, está a projetar esta purificação muito para a frente, mesmo antes do final da história da Terra. Exatamente, temos aqui várias pistas que apontam nesse sentido. Ok. E então a profecia em questão, agora voltando um pouco atrás no texto, Sim. a profecia em questão o que é que diz? Portanto, Daniel 8, 13 e 14 diz: depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o seu exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E portanto temos então aqui a apontar esta data, este período de tempo. Agora, quando é que começa? Para isso vamos ter que continuar a ler para o capítulo 9, porque Daniel ficou muito perturbado com esta visão, vai ter uma oração de intercessão pelo povo, ele provavelmente estaria a pensar que o cativeiro babilónico iria durar todo este tempo, e ele vai interceder pelo povo, vai confessar, vai se humilhar perante Deus, e Deus vai-lhe enviar o anjo Gabriel para o esclarecer, dar-lhe alguns detalhes para o deixar mais tranquilo. Vamos falar assim. Aliás, nós podemos ver em Daniel 9:23 que diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera pois a palavra e entenda a visão. Ou seja, Daniel estava espantado, estava perplexo, até depois no capítulo 10 volta a acontecer a mesma coisa, que ele perde as forças, mas o anjo vem para lhe dar uma explicação. Agora a minha questão é esta, Francisco. Vais ler agora do 23 para a frente, não é? Para explicarmos, mas quais são as perguntas que precisamos responder aqui? Estamos a falar de 2300 dias, mas ao mesmo tempo a revelação diz que é para tempos muito distantes, para o fim dos tempos. Estes 2300 dias têm que ser simbólicos, porque se não fossem simbólicos, ainda se concretizariam na vida de Daniel. Mas depois não ficariam para o tempo da ira. Não dá, teria que ser logo passado alguns anos. Exatamente. Não é? Passado alguns anos. Então 2300 dias, isto tem que ser simbólico e tem que representar um período muito mais alargado de tempo, não é? Outra pergunta: quando é que se começa a contar este tempo que está aqui, não é? Outra pergunta ainda: se isto se refere depois de muitos dias, e se refere ao tempo do fim, muito provavelmente isto tem mais a dizer a nós do que a Daniel naquele tempo. Então, se quiseres continuar a partir do 24, Exatamente. nós vamos tentar responder estas perguntas. Eu vou ler do 24 ao 27 tudo seguido e depois vamos ver aqui alguns detalhes. Se calhar fazemos assim. Então diz assim Daniel 9, 24 a 27: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará a sua aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Temos aqui muita informação. Sim. Que vamos tentar explicar o essencial para responder às perguntas que eu fiz há pouco e que depois nos diga aquilo que queremos saber desde o princípio. O que é a hora do seu juízo. Então, nós temos aqui um período de 2300 anos, aplicando o princípio dia-ano profético. Que são as tais 2300 tardes e manhãs. Portanto, uma tarde e uma manhã, um dia. Exato. Profeticamente, um dia representa um ano, ok? E talvez tenhamos outra oportunidade que não hoje para explicar este princípio, ok? Pronto. Portanto, estamos aqui a falar profeticamente 2300 dias, mas literalmente, na prática, na história, na cronologia, 2300 anos, ok?
Então, quando se completassem esses 2300 anos, chegaria a hora do juízo, é isso? É isso. Temos que saber quando começa a contar. Exatamente, porque temos aqui para tentar resolver um problema que é identificar os 2300 anos, o anjo vai apresentar outro período de tempo. Então, vamos lá. Será que vai começar a contar a partir do mesmo tempo? É essa a questão, porque então, vamos lá. aqui assim, que é o tal período das 70 semanas. Okay. Então o texto diz que as 70 semanas estão determinadas. Ora, esta Já palavra... agora, Francisco, desculpa interromper-te, nós não lemos diretamente 70 semanas. Diz aqui 7 semanas, 62, e depois fala de uma última semana. Ou seja, somando todas, vai dar 70 semanas. Que é como começa o texto. Exatamente. Depois vai subdividir as 70 semanas em vários períodos. Mas para explicar desde já, se nós estamos a falar profeticamente, não são 70 semanas literais. Exatamente. Uma semana tem 7 dias, ok? 70 semanas vezes 7 dias vai dar 490 dias. Mas se estamos a falar profeticamente, há aqui apontado um período de 490 anos. Então, que período é esse? Então, olha, diz que 70 semanas, ou se quiseres 490 anos, fazendo a conversão, não é, de unidades, estão determinadas. Esta palavra determinadas no original é shatá, que significa separadas ou cortadas. Ou seja, é um período de tempo que está incluído dentro do próprio período dos 2300 tardes e manhãs. Uma parte destacada desta profecia. E, portanto, diz que aqui, então diz que sobre o teu povo, sobre a santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça interna, para selar a visão e a profecia. Portanto, isto aqui a profecia está-nos a falar de um profeta que iria estar em Israel, que aponta para o Messias, ok? Os próprios evangelhos falam-nos nisso. E depois diz que sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Ora, esta ordem temos aqui um ponto de partida. Temos aqui um ponto de partida. Desde, exatamente. É o início da contagem dos tempos, em que nós temos ali há vários decretos que vêm lá no tempo de Neemias e Esdras por aí fora, mas o último foi dado, está referido em Esdras 7, foi no outono do ano 457, que alguns eruditos apontam para o dia do Yom Kippur, portanto no outono de 457. Então seria aí que se começa a contar estes 490 anos, não é? Estas 70 semanas, que eu há pouco dizia que 70 não está referido, claro que está no início, eu estava a falar do desdobramento que tem aqui à frente, e também começa a contar os tais 2300 anos. Porque se os 490 são cortados da grande profecia dos 2300 anos, ok? Quer dizer que temos o mesmo ponto de partida que é este aqui, a ordem para reconstruir Jerusalém e os muros que foi, como disseste, em 457 a.C. Exatamente, isto vai apontar, não vamos agora aqui estudar a profecia em detalhe, mas isto vai apontar depois para a vinda do Messias. Mas podemos dar aqui breves detalhes apenas e só para sabermos, ok? Sim. Esta última semana, já agora para quem é nosso amigo crente da fé católica, na Missa do Galo, que habitualmente se realiza, penso que ainda se realiza, não é? Há uma calenda que é cantada na entrada do sacerdote, não é? E essa calenda faz referência a esta profecia, a clássica, esta profecia das 70 semanas, indicando a semana em que nasceria o Messias. Quem tiver curiosidade que pode ir lá estudar, e que nós percebemos que bate rigorosamente certo com este tempo que estamos aqui a apontar, o que indica o ano, ou reforça o entendimento do ano 457 como sendo o início das 70 semanas, dos 490 anos e, por sua vez, também das 2300 tardes e manhãs. Esta última semana que aparece aqui são 7 anos que têm a ver essencialmente com, no início desta semana, o batismo de Jesus, o início do seu ministério, a meio da semana a sua morte, porque diz que na metade da semana o Messias seria cortado e faria cessar o sacrifício, não é? Porque já não haveria necessidade da morte de cordeiros. E o véu do tempo rasgou-se de alto a baixo. Ok, muito bem.
E depois, no final daquela semana, temos então a morte de Estevão, quando o povo judaico deixou de ser aquele povo escolhido de Deus, porque o rejeitou como Messias. Rejeitaram definitivamente o Messias enquanto povo. Isso. Não? Agora, Francisco, se nós temos o início, ok, e nós podemos calcular os 490 anos até ao ano 34, não esquecendo que nesta contagem não existe ano zero, quer isso dizer que pegando lá no ano 457 a.C. e colocando 2300 anos à frente, porque 2300 anos, ou tardes e manhãs, é justamente o tempo dessa grande profecia que indica a chegada da purificação e do juízo, quer dizer que se eu acrescentar 2300 anos a 457, eu tenho literalmente aquilo que a profecia indica como o início da hora do seu juízo? Isto vai depois calhar no dia que seria o dia do Yom Kippur, o dia das expiações, outono, vai parar já ao ano de 1844 da nossa era. Que é justamente 457 a.C. mais 2300 anos à frente, vai nos dar e tendo em conta o ano zero. Que não existe, não é? Sim. Vai nos dar o ano 1844. Quer dizer então que esta purificação, este início deste último juízo, que claramente o anjo tinha indicado a Daniel, é para o tempo do fim, é depois de muitos dias, não é para agora. Este início de juízo é apontado profeticamente na Bíblia como sendo em 1844. É isso? Isso é que é a hora do seu juízo? Ou seja, cada uma das festas tinha o seu, como dizíamos há pouco, cada uma das festas judaicas tinham o seu cumprimento profético em Cristo. As festas judaicas eram 7, mas estavam divididas em 2 grupos. As festas da primavera e as festas do outono. As festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo. Temos a Páscoa, os pães ázimos, as primícias e o Pentecostes. Portanto, Jesus foi a nossa Páscoa, ele celebrou a Páscoa com os discípulos, depois morreu, depois acabou por ressuscitar, não é? No dia da festa das primícias, e depois temos a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Portanto, todas estas 4 festas da primavera foram cumpridas. Agora, as festas... Na passagem de Jesus por aqui há 2000 anos atrás. Exatamente. É isso, Agora, as festas do outono, que era das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos, já apontam para a segunda vinda de Cristo. Que ainda não se concretizou. O que tem toda a lógica, porque nós vimos que esta profecia era para dias muito distantes de Daniel e é para o tempo do fim, era assim que dizia lá. E aqui já faz mais sentido, porque se a profecia se tem cumprido lá no tempo de Daniel, não tinha lógica nenhuma ser o tempo do fim. O mundo continua até agora. E eu gostaria de acrescentar aqui um detalhe também, Francisco, se quiseres comentar. Nós temos na Bíblia dezenas, centenas de profecias, algumas cronológicas, outras não cronológicas, ok? O que é que isto quer dizer? Existem profecias na Bíblia com tempo associado, tempo cronos, ok? Isso é uma profecia cronológica. Mas nós temos profecias na Bíblia para a qual não é dado tempo, nem período de tempo, não é? Um exemplo muito, muito simples. Esta que nós estamos aqui a ver é uma profecia cronológica. A purificação, o juízo, começaria após 2300 tardes e manhãs que nós já apontamos aqui. Mas a Bíblia aponta uma data para a segunda vinda de Jesus? Não aponta. Não, a cronologia termina justamente com o início do juízo. Muito bem, era esse ponto que eu queria chegar. Ou seja, a mais longa profecia que a Bíblia tem, que vai muito para a frente no tempo, não é? Acaba ali, em 1844. As profecias que nós temos, que ainda faltam cumprir-se, algumas delas, desde logo a segunda vinda de Jesus, que falta cumprir-se e que está profetizada dezenas de vezes na Bíblia, nós não temos uma data para ela se cumprir. Agora, se a mais longa profecia da Bíblia termina em 1844, quer dizer, e essa profecia é associada a tempo do fim, quer dizer que de 1844 para a frente, a história da Terra pode terminar a qualquer momento, basicamente. Está a decorrer este processo de juízo no lugar santíssimo do santuário celestial. O relógio profético já parou. Com certeza, não é? A todo momento pode-se concretizar aquilo que falta acontecer. Para consubstanciar ainda melhor, lembras-te que logo no primeiro
estudo deste trimestre, nós quando falamos de Apocalipse 12 e também um pouco do 13, nós falamos de 1260 dias proféticos, não é? E que nós colocamos como terminando ali em 1738, não é? As 70 semanas que nós falamos aqui, elas concluíram-se no ano 34, no outono do ano 34. Ou seja, todas as profecias cronológicas da Escritura, elas concluíram-se até 1844. Alguém me dirá assim, mas então a Bíblia também não aponta um período de 1 milénio que está ainda por se cumprir? A Bíblia também não aponta no livro de Apocalipse que a queda da Babilónia se deu numa hora? Bom, é verdade que nós temos ali um período profético, mas ao contrário do que acontece aqui em Daniel 9, não aparece nenhum anjo a dizer quando começa a contar esse tempo. Então nós não sabemos, não podemos marcar data nenhuma para isso, mas para estas podemos, porquê? Porque estão até 1844. Daí para a frente não podemos, os acontecimentos sabemos quais são, mas não sabemos quando é que eles vão acontecer. Agora sabemos, e este é o ponto fundamental aqui, sabemos que de 1844 para a frente nós estamos na hora do seu juízo. Ok, voltando um pouco aqui às festas, não é? Portanto, as da primavera já se cumpriram com a primeira vinda, no outono temos 3 festas: trombetas, dia da expiação e festa dos tabernáculos. A festa das trombetas era no primeiro dia do mês de Tishri, portanto, que era quando se começava as trombetas a soar para anunciar que no dia 10 ia ser o grande dia, o dia da expiação. Então, nós, assim de uma forma muito resumida, o dia da expiação começou então em 1844. Em outubro, o grande dia tipológico. Exatamente. Não é? E paralelamente a este tipo tem que haver também uma festa de trombetas. Muitos eruditos, muitos intérpretes do Apocalipse associam aqui a 7ª trombeta, porque se nós lermos em Apocalipse 11 a 7ª trombeta está descrita, Apocalipse 11 do 15 até ao 19, e no versículo 18 diz assim: e iraram-se as nações e veio a tua ira, lá está o tempo da ira que falávamos há pouco, o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, e os pequenos e grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Tempo de julgares, juízo. Exatamente. E depois, como se isto não bastasse, temos ainda o versículo 19 que diz: e abriu-se do céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Em que lugar do santuário é que estava? No lugar santíssimo. Então está a apontar já diretamente para o lugar santíssimo. Ok, então podemos concluir que Jesus, desde o seu nascimento, que cronologicamente aconteceu no ano 4 a.C., não é? Há aqui um pequeno conflito de calendário por nossa culpa na medição do tempo. Desde o ano 4 a.C. até ao ano 31, Jesus viveu no acampamento. No ano 31, Jesus entrou no pátio, certo? Também no ano 31, que foi quando ele morreu, ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus. Também no ano 31, ele entrou no lugar santo para fazer intercessão. Quando é que ele passa para o lugar santíssimo para fazer o juízo? No final das 2300 tardes e manhãs, quando se assenta o juízo, que nós lemos, por exemplo, em Daniel 7:13, não é? Quando ele é levado perante o ancião de dias, que já comentámos em semanas anteriores. Então, em 1844, Jesus entra para o lugar santo para fazer uma obra de juízo. Exatamente. O que é o juízo? A purificação do santuário para finalmente aferir e declarar os que serão salvos, e 1844 é a hora. Não é a hora em que acontece, é a hora em que começa. Ou seja, no próprio dia do Yom, que seria o Yom Kippur do ano de 1844, caso o tabernáculo, o santuário terrestre ainda tivesse em pleno funcionamento, não é? Que nesse ano de 1844 foi no dia 22 para 23 de outubro, não é? Ou seja, aqui só falta cumprir a festa dos tabernáculos, que é quando voltaremos a viver com Cristo no acampamento, como tu falavas há bocado. Exatamente, isso mesmo. Agora, qual é a hora da festa dos tabernáculos? Não sabemos.
que a Bíblia não o aponta. Só falta essa, portanto, ou seja, das 7, 6 já estão cumpridas. A sexta está em processo, está em cumprimento, não é? E, portanto, agora aqui, é preciso chamar aqui a atenção para alguns pormenores, que é o seguinte: qual é que era a postura do povo neste próprio dia, não é? Eu tinha que ir ao templo, afligir a alma, jejuar, não podiam trabalhar, era um sábado cerimonial, e portanto diz lá em Levítico 23, 29 e 30, diz que por toda a alma que naquele mesmo dia não se afligir, será estripada do seu povo. Também toda a alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei no meio do seu povo. Então isto acontece, como é que agora podemos aplicar isto a nós hoje que vivemos na hora do seu juízo? É que temos que continuar a reclamar os benefícios da expiação, temos que afligir a nossa alma, ou seja, ter uma entrega completa de consagração a Deus, para que os nossos pecados possam ser purificados diante do Senhor. Cada segundo da nossa vida atual é um momento solene, cada segundo da nossa vida está carregado de consequências eternas. A purificação do santuário celestial deve acompanhar também a nossa própria purificação, tal como o povo fazia lá no deserto, e portanto nós somos o templo do Espírito Santo. E eu aqui, para terminarmos, queria só ler 2 textos de Joel que nos apontam para isto. Em Joel 2:1 diz assim: tocai a trombeta em Sião, lá está, clamai em alta voz o meu santo nome, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto. E depois versículos 12 e 13 de Joel 2, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração em nossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Isto são boas notícias, mas também requer de nós uma postura de não celebração ainda. A celebração é só nos tabernáculos, mas uma postura de reverência, de entrega e de estarmos, do ponto de vista figurado, vestidos de saco e de cinza, na medida em que vivemos tempos solenes. Preparação muito importante. Obrigado, Francisco. Nós terminamos por hoje o estudo. Voltamos já na próxima semana com mais um assunto relacionado a Apocalipse 14. Desejamos para todos as maiores bênçãos de Deus.